Nós vamos fazer uma tarefa de casais, tá bom? Os casaizinhos, você pode usar uma folha ou você pode usar o seu celular, tá bom? A tarefa é a seguinte: se você tiver a liberdade de escrever isso, tudo bem, porque pode ser que você seja sorteado, tá bom? Se eu fosse colocar a minha linha do tempo, a Tânia e eu, olha o que nós colocaríamos. 1987 foi nosso casamento. 1987 foi o nascimento da nossa primogênita. Como que é? Conta essa história direito aí. Então, casamos em janeiro, ela nasceu em dezembro, né? Peraí, vamos fazer as contas. Então, na lua de mel ela ficou grávida, né? Aí, em 1988, foi nossa formatura no Instituto Bíblico Peniel. 1990, nós viemos trabalhar no Instituto Bíblico Peniel. E aí, nós temos vários eventos na nossa vida. Alguns têm menos porque estão menos tempo juntos, né? Mas eu queria fazer diferente. Isso aqui é uma linha do tempo de assuntos importantes da sua vida. Mas eu gostaria de me concentrar em 3 eventos. Todo mundo deve achar 3 eventos que foram difíceis ou muito difíceis na sua vida, tá bom? Talvez você lembre o ano até. Eu lembro 3 eventos, minha esposa deve lembrar também outros. Então coloca na sua linha do tempo, se você tem liberdade, né? Isso vocês podem fazer inclusive para vocês verem as bênçãos de Deus nos momentos difíceis da vida de vocês também. Tá certo? Então vamos colocar nessa linha do tempo 3 eventos, tá bom? Aquilo que eu falei foram só exemplos. Nós temos 37 anos de casados, então nós temos uma linha do tempo bem longa com vários eventos. 3, tá bom? 3 dificuldades, momentos difíceis ou muito difíceis na vida de vocês. Obrigado a todos que participaram, certamente foi importante para vocês conversarem e relembrarem essas dificuldades. Algumas ficaram eu acredito que todas, né? Ficaram bem marcadas para vocês e haveria muito mais. Faz parte da vida as dificuldades, não só para o crente em Cristo Jesus, mas para todas as pessoas. A diferença é que aquele que confia no Senhor, ele passa as dificuldades de uma maneira diferente. Não é que ele sofre menos, não, mas ele passa aprendendo alguma coisa. Ele leva as lições e ele transforma, na mente dele, né? Ele transforma aquelas dificuldades em assuntos espirituais. Para o crente, sempre as dificuldades remetem ao nosso relacionamento com o Senhor. E eu não quero cansar vocês com um estudo muito elaborado, não, só quero falar um pouquinho mais sobre crises, tá bom? Crises. Alguns problemas são pequenos, e alguns problemas que são pequenos para você, que são pequenos para os outros olhando, para você é muito grande. Então, cada um sabe onde aperta, onde dói o seu calo. Então, nós não devemos subestimar as crises. Elas sempre são importantes. Aliás, várias crises pequenas podem ser muito mais significativas do que uma crise grande. Então, como diz o livro de Cânticos de Salomão, as raposinhas fazem um grande estrago na vinha. As raposinhas, que são bichinhos peludinhos, bonitinhos, mas podem causar grande estrago. Então, as pequenas crises que você tem, diárias até,
elas podem, somadas, elas podem ser mais significativas do que um acidente, por exemplo, automobilístico, como alguns falaram. Por isso, vamos cuidar das raposinhas, vamos cuidar dessas pequenas crises. E tem alguns problemas, algumas crises que são maiores mesmo, e eles podem ser evitados, inclusive, se nós soubermos quais são a natureza dessa crise. Por exemplo, se alguém tem um problema, uma tendência de ter problema com finanças, ele precisa se prevenir para isso, porque isso pode se tornar um grande problema. A resolução das crises são feitas através de conversa. Mas eu não digo uma conversa com um terapeuta. Isso pode ajudar muito se já saiu do controle da casa, se já saiu do controle da conversa comum do casal. E ele não deve hesitar mesmo, tem que buscar ajuda, um conselheiro bíblico, um terapeuta. Há algumas divergências sobre esses assuntos também, ou às vezes até o seu sogro, sua sogra, os seus pais, ou até os seus filhos. Podem ser pessoas que te ajudem a esclarecer ou te dar um norte, te dar uma direção em certas crises. Um casal jamais deveria passar a vida sem se conhecer. Por exemplo, vocês conseguiram mencionar apenas três dificuldades. Vocês se conhecem. Talvez tenha casais que tiveram cônjuges, agora não o casal, mas separadamente, talvez você teve algumas dificuldades durante a vida que o seu cônjuge não sabe. Talvez você nunca revelou para ele: olha, eu passei uma grande dificuldade em tal ano, mas eu nunca falei para você. É importante nós falarmos e dialogarmos, porque é daí que surgirão os auxílios para nós. As crises que podem surgir no casamento, eu vou citar, eu não vou ficar em versículos bíblicos, tá bom? Embora eu tenha, e todo estudo que eu dou está sempre à disposição de qualquer um, tá bom? Só mandar um WhatsApp, eu pedir, eu faço cópia, eu mando digital. Está sempre à disposição para você relembrar, aprender e passar para frente também. Mas as crises que podem surgir no casamento: conflito de personalidade, essa é uma crise. Antigamente, alguns aqui sabem, havia algum tipo de separação e tinha um nome. Alguém lembra? Era um nome famoso, uma expressão. Desquite. Incompatibilidade de gênios. É um nome muito chique, né? Todo mundo tem incompatibilidade de gênios. Você precisa ver o gênio da minha esposa. Todos nós temos incompatibilidade, né? Talvez, inclusive, por nós não sermos tão compatíveis, é que nós nos tornamos casais. Normalmente uma pessoa muito retraída, ela se apaixona por alguém extrovertido. Então uma pessoa supre a carência que a outra tem. Só que quando isso atrai, quando dá errado eles falam que é incompatibilidade de gênero. Mas exatamente aquilo que te separou foi aquilo que te uniu àquela pessoa. Então eu não estou dando soluções, tá? Estou mencionando para vocês as possíveis crises que podem acontecer num relacionamento ou num casamento. A outra crise é desentendimento quanto a princípios bíblicos. Aqueles que são crentes em Cristo Jesus têm muito menos dificuldade do que aqueles que se casam com pessoa de outra fé. Será que isso faz diferença? Faz muita diferença. Imagine se uma pessoa, então, antes de dormir, ela fala com Deus. É um casal que vai falar com Deus.
Bom, vamos falar com Deus? Vamos. Peraí que eu vou acender vela. Porque para chegar até Deus eu tenho que acender vela para algumas entidades ou alguns santos. Não, eu não aceito isso. Porque eu vou a Deus diretamente. Como? Ninguém vai a Deus diretamente. Aí o casal começa. Vamos dormir, não vamos orar não. Não dá para orar. A comunhão entre o justo e Belial, não vou explicar o que é Belial, mas está lá na Bíblia. A comunhão entre luz e trevas, que sociedade há? Então, mas deu certo. Está aí o Neto e a Priscila para dizer que deu certo, né? Mas apesar disso, apesar dessa dificuldade, a grande misericórdia de Deus alcançou o casal. Então, princípios bíblicos. Joãozinho tem uma história de um professor, né? Que ia orar para que eles fosse uma bênção, né? No futuro. Quer contar isso aí, Joãozinho? Se citar nomes? A esposa dele não deixou porque ele tinha uma linha de pensamento diferente. Os dias do meu filho já estão predeterminados por Deus, então não precisa orar para isso. Deus já está no controle de todas as coisas, né? Ou talvez ele falou, vamos orar. Não, você não acredita nisso, então nós não vamos orar. A ideia dele era orar pelo futuro, mas a esposa não deixou porque ela falou, não, você não pensa assim? Você não pensa assim, por que você quer orar? Então, às vezes nós temos, não nós, né, mas de modo geral, podemos ter algumas dificuldades doutrinárias e é muito importante a gente acertar os ponteiros teológicos para nós não fazermos coisas que são antagônicas, ou seja, um está contra o outro naquilo que eles pensam sobre Deus, a obra de Deus, os filhos e vários outros assuntos que dizem respeito a o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Eu não concordo. Imagina, por exemplo, esse é um assunto bíblico, embora aconteça com várias pessoas. A esposa fala, eu não quero ser submissa. Eu sou mulher moderna. Mulher moderna não se submete a homem nenhum. Mas está na Bíblia. Não, a Bíblia é para aquele tempo. Então nós estamos num desacordo. Então é muito importante antes de casar, mas mesmo assim algumas crises acabam aparecendo e surgindo no casamento. Não é fácil acertar todos os detalhes no casamento. Outra dificuldade, finanças, outra crise. Dizem que finanças é uma das maiores crises que um casal pode enfrentar. Finanças. Enquanto eles conseguem tomar o sorvete, tudo bem. Mas quando já não consegue tomar nenhum sorvete, aí começa a jogar a culpa no outro. Também você tem um emprego que não dá dinheiro nenhum e aí começa. Então, as dívidas que são contraídas, inevitáveis, o casal tem que junto pedir a bênção do Senhor, mas algumas dívidas são contraídas por falta de comunicação um com o outro. E aí a crise explode mesmo. Outra crise, diferenças. Diferenças no nível acadêmico, no nível social. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que às vezes vou usar ela, tá bom? Ela está muito apaixonada por ele. Só que ela é quase doutora ou doutora em alguma área e ele não terminou nem o ensino médio. Vocês acham que isso pode ser um fator de crise? Em algum momento pode. Fator social. Não, eu amo, mesmo que é de outra classe social, e olha, nós não estamos aqui falando que Deus está olhando a aparência e essas coisas. Deus não, mas a sociedade sim. Na hora que tem que ir para uma festa, eu não vou para aquele lugar não. Por quê?
Porque só tem gente pobre, ou só tem gente rica. Aquilo começa a trazer conflito. Esse não é o meu meio, esse é o seu meio. Mas nós casamos. As duas famílias lá, esqueci o nome do Romeu e Julieta. As duas famílias. Começa a dar conflito. Meus irmãos, essas crises são reais. Elas surgem mesmo em algum momento. E o casal precisa saber como lidar com essas situações. Diferença cultural, isso aí eu tenho falado com os alunos com os quais nós temos contato. Às vezes ele é indígena, às vezes ela é de outro país, outra nacionalidade. Nós estamos dizendo que não pode, nós só estamos dizendo, por exemplo, já houve casais, né, que ele da África, ela do Brasil. Aí nós conversamos, olha, você sabe que tem algumas diferenças, né? Eu sei que você ama, mas você precisa, se possível, gastar um dinheiro para ir conhecer a realidade dele ou dela lá na África. Porque lá funciona bem diferente do que aqui. A maneira como que ele trata os pais, a maneira como ele trata a tia. Você sabia que a tia dele é mãe dele? Você sabia que se você tiver um filho, ou melhor, se o cunhado tiver um filho e não tiver conseguindo sustentar, ou não quiser mais ficar com ele, ele pode jogar no seu colo e você tem que aceitar, porque a cultura diz isso lá, você é obrigado. Então tem várias coisas que as pessoas precisam saber. Agora, depois que entra no casamento, vai ter que se ajustar de qualquer jeito, né? Mas diferenças trazem crise. A presença de uma terceira pessoa no casamento, mesmo que não seja uma presença física, mas às vezes uma presença emocional, às vezes uma presença financeira. Então, irmãos aqui contaram que tiveram que morar com os pais e os sogros. E foi bem, graças a Deus por isso. Mas pode ser um momento de crise, quem sabe tiveram um momento de crise. Às vezes os pais e sogros não moram juntos, você não mora junto com eles, mas eles injetam dinheiro no seu lar, para os seus filhos talvez. E isso pode ser um fator de crise em algum momento, caso eles não sejam, como o dirigente falou, generosos do tipo, eu dou e não vou cobrar nada. Mas se for daquele tipo, eu dou e já vem um gancho, você está enroscado. Então são fatores de crise que vocês precisam ter um plano de ação para quando as crises vierem. E aqui tem muito assunto para falar, mas um assunto que é motivo de crise: viagens constantes do marido ou da esposa. Não é tipo ir para Ouro Fino, né? Dá para suportar isso aí, né? Quer dizer, perguntar para ela, né? Dá para suportar? Não dá nem para sentir falta. Dá nem para... Olha a crise aí. Mas nós conhecemos um casal que ela gostava de viajar em excursão. Ela juntava com as amigas e ia para a Itália, ia para Israel, eram umas viagens bem deliciosas, gostosas, né? E ele ficava, o marido ficava. Ele não queria viajar mesmo, né? Mas aquilo começou a trazer um desgaste. Sempre as pessoas perguntando, cadê sua esposa? De novo está viajando. Ele mesmo começava a sentir, mesmo que você deixe um monte de Tupperware no freezer, tá? Não é o problema da comida. Aproveita para pregar hoje que está acabando, hein? Tupperware. Tupperware também já era, né? Quebrou a fábrica lá. Quebrou? Mais uma? Valência. E as reuniõezinhas, como é que faz? Reuniãozinha de bairro? Então, não se trata apenas de comida. Deixei você com comida. Não é cachorro
Está alimentado? Não, é marido, é esposa. Esse contato, essa presença sempre, ou essa ausência sempre, isso começa a trazer crise no lar. Fatores de crises não são apenas fatores onde um é culpado. Não, às vezes ninguém é culpado. Por exemplo, doenças. Me lembro um senhor que o pastor da minha igreja, onde eu era membro, ele pediu para eu aconselhar o senhor. E o senhor já tinha mais de 60 anos, tinha 65 anos, e ele estava saindo com uma jovem de um supermercado. Aí eu fui lá, eu com 20 e tantos anos, tentar aconselhar um homem de 65. Falei, mas o senhor está fazendo isso com a sua esposa? O senhor sabe que ela deve estar muito triste, né? Porque eles moravam aí em casa. Mas ela está muito doente e eu preciso ter sexo, então a outra não representa nada para mim, só sexo. Ele não suportou, o casamento não estava suportando a doença. Aquele negócio de que na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, ficou como papo furado. Doenças. As doenças podem atingir jovens, meia-idade e velhos. Então, um plano de ação para as doenças. Como eu vou tratar minha esposa? Como a esposa vai tratar o marido quando chegam as doenças? Às vezes não é doença do cônjuge, é do filho. Me lembro de um casal, a gente lembra muita coisa, né? Porque muito tempo de ministério. Um casal que se separou, ele falou, não aguento mais, que o filho tinha alguns problemas de saúde e problemas mentais também. Não, corre para médico aqui, para lá, e minha esposa não tem tempo para mim, está sempre cansada porque tem que cuidar do filho, e separaram. Alguns casamentos não suportam filhos doentes, alguns casamentos não suportam dificuldades dentro do lar. Então, são crises que podem surgir no casamento. E formação dos filhos. Formação dos filhos é uma crise por si só. Quanto dinheiro que a gente gasta? Eu sei que você quer usar outra palavra, investe, tá bom, mas a conta do banco está diminuindo, tá? Quanto dinheiro nós gastamos com filhos? 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Alguém tem 4 filhos? Com 4? Como dizia um amigo meu que era pastor do Vitor, quem tem 4 fica de 4. Vai rastejar. Meus irmãos, toda formação de filho, lanchinho para a escola, roupa, depois estudo, faculdade e um monte de coisa que vocês sabem, isso pode trazer crises. Eu não tenho dinheiro para mim, eu gasto tudo com os filhos. E isso vai trazendo no casal um desgaste tão grande. Calma. Depois que eles crescem, volta tudo. Viu, tá bom? Tá bom, mais peso ainda normal. Autoritarismo, fator de crise. Às vezes o marido é muito autoritário dentro do lar. Mas às vezes não é só o marido, não. Às vezes é a esposa que é muito autoritária. É do jeito dela, daquela maneira, se não for assim, nada feito. Isso vai trazendo também crise. Morte de um ente querido. Ou de um filho, talvez. Né? Eu me lembro de um casal que ela perdeu o irmão
adulto já, mas ela não conseguia continuar a vida dela, e aquilo estava afetando o casamento. Uma série de fatores estava afetando o casamento daquela pessoa. Eu já vi, não tive essa experiência, mas já vi casais que perderam filho e se separaram, quase que instantaneamente. Quando o filho morreu, eles se separaram. Mas já vi também casais que perderam filhos e aquilo não abalou em nada o casamento deles. Então a questão das crises é como você está com Deus, seu relacionamento com Deus. Bom, outro fator de crise é pontualidade ou falta da pontualidade. Você chega nos compromissos pontualmente, mas a outra pessoa está sempre arrastando, está te atrasando. E quem é pontual fica doido com isso, porque eu sou pontual e só chego atrasado nos lugares. Aí, para você explicar, não foi eu, foi minha esposa. Então aí você já tem que jogar a culpa no outro, mas às vezes é o marido que é atrasado. Você tem que jogar a culpa no outro na frente das pessoas, crise. E acusação de terceiros contra vocês. Você vai deixar que outras pessoas acumulem problemas sobre você? Então são vários fatores de crises que eu mostrei para vocês, e como lidar com todas essas situações. Eu só quero teria aqui causas das crises também, eu vou ler para vocês rapidamente. Novos demais na idade. Nós casamos novos, mas na nossa época o novo de antigamente era diferente do novo hoje. Vocês entendem isso? Claro que vocês entendem, tá bom? Quem tem 20 anos em 1987 é diferente de quem tem 20 anos hoje, né? 35 anos, o maior problema da vida dele é como passar de fase no videogame. Algumas pessoas hoje em dia, né? Então, imaturidade, irresponsabilidade, falta de vida íntima com Deus, aqui acho que abrange tudo. Se você não anda com Deus, provavelmente você vai ter crise mesmo no casamento. Problema financeiro, que pode ser por má administração, às vezes pode ser doença, você teve que gastar dinheiro, como a irmã falou, tive que tirar de onde não tinha, né? Por causa de doença. Ou entrada insuficiente. Não está entrando suficientemente, como é que você vai dar conta do orçamento? Então, às vezes, tem que fazer ajustes, que já é uma crise em si também, né? Ligação excessiva com os pais e familiares. Tem casal que está muito ligado com a família, com os pais, com os irmãos, e o lar começa a sofrer. Preferência por um dos filhos, isso pode trazer uma crise dentro do lar. Interferência dos sogros. Doenças emocionais e mentais. Essa semana mesmo recebi a notícia de um casal que ela teve que ir para o hospital psiquiátrico, né? Como depressão é uma coisa séria, né? Ela é muito progressiva e regressiva também, né? Então ela não teve jeito, ela travou na cama de uma tal maneira que ela não conseguia se alimentar. Então eles tiveram que fazer isso. É uma crise dentro do lar. Doenças emocionais e mentais. Não estamos procurando culpados, tá? Só dizendo que precisamos da graça do Senhor. Mais interesse pelos assuntos de fora do que pelos assuntos do lar. Tem gente que é muito bom fora, resolve tudo, mas dentro da casa, uma negação. Sobrecarga de responsabilidades e compromissos, às vezes até na igreja. Essa aqui, a nossa igreja é uma igreja que não tem muitas atividades. Nós tentamos enxugar ao máximo. É preciso atividades nas igrejas, mas não para sugar tanto os membros da igreja que eles não tenham tempo nem para eles, em família. E tem uns que têm bastante tempo, mas não têm tempo com a família, aí já é outro problema, né?
e falta de recreação e passeios. Olha, é muito importante ter no seu orçamento reservado para vocês passearem. Não precisa ser passeio caro, mas que seja tomar um sorvete, comer fora de vez em quando, coloca a mesa lá no quintal, né? Vai num restaurante, não precisa ser um restaurante mais caro, mas sair dali, come uma pizza fora, isso é muito importante para o casal, essa manutenção. Tem outros que o problema é que saem demais, comem demais fora, já é outro problema também. E finalizando, eu queria falar como proceder quando as crises surgem. Então, existem crises, tem causas às crises, e não tem outra maneira agora eu quero a participação de vocês. Como resolver crises no casamento? Não importa quais as crises. Como resolver crises no casamento? Gostaria de ouvir. Grupo número 8. A primeira é o diálogo. Diálogo. Como fez aqui no começo, né? Para Sim. chegar Ótimo. assim, não é o principal. Está aqui, está escrito aqui, ó, você colou. O casal deve se abrir, discutir os assuntos. Eu acho que foi importante hoje vocês lembrarem das crises. E tem uma linha do tempo aí que, vamos continuar isso aqui, para glorificar a Deus, né? O Neto é interessante, ele nem espera a crise, né? Ele já quer dizer que Deus cuidou. A Priscila falando da crise. Não, mas Deus cuidou. Graças a Deus, Neto, por isso. Mas às vezes nós começamos a ignorar crises. Isso é muito mal. Tem um problema aqui? Tem um problema aqui. Nós precisamos focar nesse problema. Deus cuida, claro que cuida. Daqui a um tempo nós vamos glorificar a Deus pelo que Ele fez. Mas por enquanto, nós precisamos descobrir o que Deus quer das nossas vidas hoje. Diálogo, muito bom, Darcy. Diálogo. Tem mais alguma coisa que alguém queria falar? Como resolver as crises? Oração. Esse é o diálogo com Deus, né? Orar separadamente e juntos. Orar. Então, diálogo entre o casal, às vezes entre a família. Às vezes nós tivemos no nosso lar de fazer uma reunião, uma mesa. Vamos sentar aqui e vamos começar a falar dos nossos problemas. Nós fizemos isso. Lembra alguma vez, Lele? Lembra? Foi bom, né? Quase sempre foi bom, né? E às vezes os filhos são pequenos, mas vamos juntar aqui, olha, vamos conversar sobre isso que está acontecendo aqui em casa. Mais alguém queria falar? Como resolver as crises dentro de um lar? Buscar ajuda e aconselhamento também é uma opção. Isso. Então, Jonas, eu ia perguntar, porque eu tenho aqui também, você pulou de mim também. Procurar ajuda. Essa seria a primeira coisa a se fazer? Que não. Acho que todos nós concordamos que não, né? Não que seja errado, mas você precisa amadurecer os seus problemas. Às vezes, se você vai buscar ajuda de alguém, você não sabe nem o que falar, porque vocês nunca conversaram. Isso é muito comum, casais que vão buscar ajuda, mas vocês estão vindo buscar ajuda, mas vocês nem conversaram entre vocês. É importante, então, diálogo, oração, ajustes, mesmo que estejam errados os ajustes. Eu acho muito importante isso, irmãos. Deixar o casal errar por si próprio. Os conselheiros são muito intrometidos às vezes, porque eles querem dar uma fórmula para o casal. Eu sei que nem todos são assim, tá? Mas alguns já querem dar uma fórmula para o casal. Olha, a partir de agora você tem que fazer isso. Não, deixa que o casal busque a solução para os seus problemas. Cada um tem um estilo de agir.
Às vezes você vai dar uma orientação para um casal, mas o casal não tem aquele estilo. Esse não é o estilo do casal. Respeite. Agora já estou falando como conselheiro, né? Mas vamos voltar para o casal. Não procure conselheiro antes de conversar, orar e tentar fazer ajustes. Mesmo que você não saiba fazer esses ajustes. Mesmo que você talvez erre, mas tente fazer ajustes dentro do seu lar. Chama a família, converse com cada um deles. Quando essas coisas não estiverem surtindo aquele efeito, aí sim é o momento de você buscar ajuda. Mas tente primeiro ajustar. Então são as 3 ajudas que eu gostaria de dar como sugestão para os irmãos, né? Surgindo crise no seu lar, converse, ore e tente ajustar os ponteiros. Deus abençoe a todos vocês, obrigado pela participação. Eu sei que tem gente aqui doida para falar das suas 3 dificuldades, né? Mas por causa do tempo a gente não deu oportunidade para todos. E outros que não queriam, né? Acho que todos queriam, né? O senhor queria, eu sei que o senhor queria. Minha esposa não gosta de ir na frente. Não. Ela gosta de ficar de pé e na frente, Mas daí... Ela ajudou a lembrar. Certo, daí você... É que sabe lembrar, já comecei a chorar. Sim. Tem essas lembranças, né, que doem. Olha, eu estou vendo uns lanchinhos aqui, estou vendo que ficou bem organizado ali para a gente tirar foto. Então, eu não sei se eu posso anunciar, mas depois aqui da nossa reunião a gente já pode tomar nosso lanchinho, né? Antes de qualquer coisa, ir todo mundo aí para tirar um retrato de todo mundo junto. Um retrato. A Deise vai perguntar, não tem retrato, né, João? Vamos orar ao nosso Deus? Querido Deus, obrigado porque o Senhor trabalha durante as nossas crises. Agradecemos ao Pai porque em todas elas nós ouvimos relatos de que o Senhor esteve atuando. E já sabíamos disso, ó Pai, porque o Senhor atua nas nossas vidas. Ó Pai, nós pedimos que se ainda há crises antigas não solucionadas, que os casais dialoguem, conversem um com o outro, que eles também orem ao Senhor e, se precisarem, que busquem ajuda. Obrigado por esse tempo tão agradável aqui, tão produtivo também para os nossos casamentos. Obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá e é em nome de Jesus que oramos. Amém.